Continuando aí nosso curso de redes, nessa terceira etapa, a gente vai estudar aí a camada de transporte, tá certo? Então, é, voltando àquela figura geral lá da rede, né? Aqui a gente começa a ter uma ideia um pouquinho melhor de como é que funciona essa parte aí da camada de rede. Então, a camada de aplicação, ela está lá no topo, foi o que a gente viu lá na semana passada, né? E ela conecta vários computadores em pontos diferentes, né? Através de um protocolo específico, né? Isso depende do que for fazer. Às vezes pode ser uma conexão entre um computador e um servidor, uma conexão simples. Por exemplo, o protocolo HTTP é mais ou menos assim. Mas existem outras aplicações mais avançadas que acabam conectando vários computadores, né? Um exemplo seria um jogo online, né, onde você às vezes tem um servidor que hospeda, vamos dizer assim, a parte central do jogo, e você tem vários clientes conversando entre eles, né? Então, por exemplo, cada num jogo lá, um jogo, por exemplo, de um jogo de guerra, quando um personagem dá um tiro de um lado e acerta um outro personagem que é um outro jogador, tem que ter toda essa comunicação ocorrendo entre várias máquinas, né? A camada de transporte, ela é uma camada que ela tem uma função um pouco mais simples, que a ideia é fazer o transporte fim a fim, né? Então, por exemplo, de um computador que está aqui, por exemplo, na sua rede local, até um servidor lá, ou de um computador até um outro computador. Geralmente o transporte é feito entre computador e servidor. Então, ela vai fornecer um mecanismo lógico para esse transporte, para a informação que chegue para lá. Note que ela não preocupa, por exemplo, com a rota, como que vai fazer isso daqui. Aproveitando essa figura, eu queria mostrar uma outra questão. Se vocês observarem, no computador, no host e usuário final, nós temos as 5 camadas, né? Já na parte interna, na rede, no centro da rede, onde estão geralmente os roteadores da rede, os roteadores não chegam a implementar essa camada de transporte e essa camada de aplicação. Eles implementam apenas 3 primeiras camadas, que seria a física, a de enlace e a de rede, né? Porque nas funções deles, eles não precisam de ter implementação dessas outras camadas. Essas camadas, geralmente, a camada de transporte é fim a fim. Então, aqui eles estão mais preocupados com a questão local. Isso é uma das coisas também que separa o centro da rede da periferia da rede. Mas, voltando aqui à nossa camada de transporte, então é a comunicação fim a fim. Por exemplo, lá do seu computador na sua casa até, por exemplo, um servidor ou algo do tipo. Bom, como eu estava falando, né, é, é, a camada de transporte tem aquela função de entrega de dados lógica entre dois computadores, né, o fim a fim, né, e ela foi criada por quê? Porque apesar de eu ter dois computadores, hoje a gente vive num ambiente multitarefa, né? Então, às vezes você tem vários programas num computador sendo executados ao mesmo tempo, né? E o que acontece? Esses computadores, como eles rodam vários programas, vários deles acabam usando a rede. Então tem que ter um mecanismo para separar isso, para organizar isso daí, né? Então, além disso, né, a gente deve ter falado um pouquinho lá atrás sobre os endereços, né? A gente falou do endereço do DNS e já falou também do endereço IP, pelo menos bem por alto, né? Na verdade, o endereço IP a gente vai falar em detalhes na próxima etapa, que é a próxima camada. Mas a gente viu lá que tem aqueles endereços, no caso o endereço IP, que eles identificam o computador. Então, o que acontece? E se vocês observarem, cada computador geralmente ele é identificado por um único endereço IP. Raramente ele tem mais de um endereço IP. É possível, mas raramente ele tem. Só que às vezes você tem vários programas, vamos dizer assim, transmitindo. Aquele computador específico ele tem vários programas dele recebendo informação pela rede, transmitindo pela rede e recebendo dados pela rede. E cada programa ele vai precisar, às vezes, de um canal específico, tá certo?
Por quê? Se eu mandar tudo junto, como é que um programa lá do outro lado, por exemplo, vai saber se aquele... por exemplo, eu tenho lá 3 programas lá transmitindo informação. Eu tenho, por exemplo, o, o Google Chrome, né, navegação web, você tem um Skype, tentando mandar uma chamada, e você tem lá o Twitter lá, tentando mandar uma mensagem, ler as mensagens. Se eu mandar isso tudo misturado, tudo junto, como é que do outro lado, né, essas mensagens vão chegar, ou elas vão receber, por exemplo, nos servidores, como é que eu vou separar essas mensagens? Para isso, a camada de transporte, ela criou um recurso, né, que é o que a gente chama de porta. A ideia é o seguinte, que cada programa que você usa, ele define uma porta, que é um número que ele usa, que essa porta é uma conexão lógica, tá certo? Então, quando eu vou transmitir uma informação além do endereço, eu defino uma porta que vai definir para onde aquela informação vai. E só para vocês terem uma ideia, assim, existe essa analogia da porta com o apartamento do edifício. Se você observar um computador, como ele tem várias aplicações, é como se fosse um edifício com vários apartamentos. Então, cada aplicação corresponderia lá a um apartamento específico. Mas todas elas têm o mesmo endereço. O edifício fica na rua, por exemplo, Avenida Getúlio Vargas, número 512, por exemplo. Então, o endereço é o mesmo para todos os programas. Só que cada morador daquele edifício tem um apartamento diferente. Então, ele tem um número. Então, a porta é diferente. Então, o que acontece é que, através desse mecanismo, quando chega lá no porteiro lá uma determinada encomenda, além de você colocar qual que é o endereço, você coloca lá o número do apartamento. Da mesma forma, quando a gente coloca lá o endereço IP, além do endereço IP, você às vezes especifica a porta, né? Então essa porta define para qual aplicação que aquela mensagem ela está seguindo, tá certo? No exemplo anterior, quando a gente fez a conexão com o servidor HTTP, né, lá usando o Telnet, a gente usou o número 80. Aquele número 80 é a porta padrão do protocolo HTTP. Então quer dizer que eu estava querendo comunicar com a aplicação que era o servidor HTTP, que no caso, lá no IFTM é um servidor Apache, né? Então, essa porta, isso aqui é um conceito bastante importante de entender, que o que acontece? Como eu tenho um computador que tem vários programas executando, eu posso ter vários programas transmitindo informação e recebendo a informação de vários programas diferentes. Mas cada programa ele tem uma porta única, igual cada morador ele tem um apartamento próprio, que é aquela região pronta. Então, quando um pacote é destinado, além do endereço IP, costuma-se atribuir o número da porta. Quando ele não é atribuído, é utilizado um valor padrão para a porta daquele aplicativo. Então, uma aplicação, ela pode o quê? Usar uma ou mais portas, né? Geralmente é uma única porta por aplicação, mas a gente vai ver que tem algumas aplicações que podem ter mais de uma porta, né? O FTP, por exemplo, é uma das aplicações que tem mais de uma porta. A gente falou lá atrás, ele usa duas portas, duas conexões. Cada conexão usa uma porta diferente, né? E esse número, tá certo? É igual eu falei, igual o número de apartamento. A porta ela vai ser um número, tá certo? E esse número, ele tem 16 bits. Se a gente lembrar lá de arquitetura, com 16 bits eu consigo representar 2 elevado a 16 valores diferentes, tá certo? Isso aqui não é um menos, tá certo? Mas eu só estou chegando à conclusão aqui. E 2 elevado a 16 equivale a 65.536. Se eu fizer essa exponenciação, eu vou ter 65.536. Ou seja, com 16 bits, pelo protocolo que foi definido, eu posso ter 65.536 portas diferentes. Se a gente, vamos imaginar que um aplicativo, geralmente ele não usa mais do que 2 portas ou 3 portas. Vamos arredondar isso para 1 para ficar fácil. Então, eu posso ter 65.536 aplicativos diferentes executando num computador. Isso é muito raro, é muito raro. Geralmente, um computador ele tem
consegue rodar no máximo 100 aplicativos ao mesmo tempo, pouco mais do que isso. Então não se esse número de portas é mais do que suficiente para o que é necessário. Então, esse é o número total. Só que a primeira porta é a porta de número zero, igual lá endereço de memória. E a última porta é 65.575, que seria isso menos o 1, que seria o valor do zero. Então, como já disse, né, cada aplicação usa uma ou mais portas, né? Então, quando você vai construir uma aplicação, ou a pessoa que vai desenvolver uma aplicação, ela usa uma ou mais portas. E se você vai usar, vai instalar uma aplicação no computador, é interessante, dependendo do caso, você saber qual que é a porta que ela usa, porque dependendo da rede que você tiver, se ela tiver algum mecanismo um dos mecanismos de proteção é o seguinte: às vezes você coloca um elemento intermediário que se chama firewall, que ele barra todas as comunicações em uma determinada porta. Então, com isso, você não consegue ter acesso. Né? Então, por exemplo, vamos supor, o Skype, eu não sei exatamente qual é a porta do Skype, mas vamos supor que o Skype usa a porta 1000, estou chutando. Se você tem muita empresa que fala assim, eu quero bloquear o Skype para ninguém usar, ele vai lá no servidor de firewall, né, no equipamento, firewall, né, um servidor é um equipamento, né, que esse firewall fica entre você e a internet. E ele fala assim, olha, qualquer pacote que chegar para a porta 1000, você descarta. Então, ele não deixa passar nada disso daí, tá certo? As portas de número 1 a 1023, elas são padronizadas. Então, existem aplicações específicas que usam essas portas. E isso daí está padronizado pelo IANA, desculpa, Internet Assigned Numbers Authority. Então, isso aqui é uma organização internacional e ela padroniza alguns números de porta para algumas aplicações específicas, tá certo? Então, por exemplo, o protocolo FTP, além a aplicação FTP, ela usa duas portas. Ela usa a porta 20 e a 21. Essas duas portas estão especificadas lá naquela IANA, lá com aquela organização que monitora isso. E elas rodam sobre o protocolo TCP da camada de transporte. A gente falou um pouquinho do protocolo TCP, algumas características deles lá na camada de aplicação, mas a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes, né, nesse capítulo agora, como que ele funciona e como que a coisa acontece. O protocolo HTTP foi o que a gente usou lá com o Telnet lá para poder acessar a página, também usa o protocolo TCP e a porta padrão dele é a porta 80. O protocolo SMTP, para mandar e-mail, também usa o TCP e a porta padrão dele é o 25. O protocolo DNS, né, da camada de aplicação, usa o protocolo UDP, né, então ele não tem aquelas garantias todas do TCP, e usa por padrão a porta 53, tá certo? Então esses são exemplos de portas que são padronizadas para determinadas aplicações, né? Agora, eu estou criando uma aplicação nova, igual quem criou o Instagram, se ele for criar um mecanismo de conexão, ele vai usar uma outra porta, geralmente acima da 1023, vai criar ela e vai usar ela normalmente. Agora, se ele quer que isso seja uma porta padronizada, ele tem que submeter isso àquela apreciação daquela organização e ela vai decidir a respeito disso daí. Geralmente, quando você usa uma porta padronizada, para você conseguir essa porta padronizada, eu acredito que um dos critérios é que não só um aplicativo use aquela porta. Por exemplo, o protocolo HTTP é um protocolo público padronizado, né, que eu tenho vários aplicativos, tanto clientes como servidor. A gente viu isso, né? A gente tem vários navegadores, o Internet Explorer, o Google Chrome, o Firefox, entre outros, e servidores também. Então, por isso que talvez esse protocolo é padronizado. Se você quer fazer um protocolo específico, é só usar acima da porta 1023, escolhe uma porta, né, e usa isso daí. Bom, um dos serviços também que a camada de transporte faz, que está associado com essas portas, é no mecanismo de multiplexação
e demultiplexação, né? A ideia é você fornecer vários canais de comunicação usando uma única linha, tá certo? Então, a ideia é mais ou menos isso. Olha, eu tenho aqui uma única linha de comunicação para transmitir isso daqui. Só que observa aqui, do lado de cá eu tenho vários canais. Do lado de cá eu tenho vários canais. Então, a ideia é o seguinte, cada canal desse aqui é o equivalente lá ao que a gente viu das portas, né? Então, eu tenho várias aplicações comunicando ao mesmo tempo, mas elas vão usar o quê? A mesma linha, no final das contas. Porque o cabo de rede é único lá, o canal de rede lá embaixo é único. Então, o que acontece? Vamos supor que eu tenho lá um aplicativo querendo transmitir uma informação na porta 80, um aplicativo lá para protocolo HTTP, um outro aplicativo que tá, de FTP que está na porta 21, um outro aplicativo que está numa outra porta, e assim por diante. E todos eles chegam juntos aqui, ou em tempos bastante próximos, né, para poder serem transmitidos. O que o protocolo da camada de transporte vai fazer? Vai pegar toda essa informação e ele vai gerar uma única informação, provavelmente na forma sequencial. Então, primeiro ele manda aqui a informação do primeiro elemento, que é o verde, do segundo do azul, do terceiro do laranja e do quarto, que é o vermelho. Então, você percebeu que ele transformou esses quatro mini pacotes em um pacotão só. Seria o equivalente, por exemplo, o Correios lá. Ele não vai transmitir isso aqui, por exemplo, você coloca um pacote lá no correio, ele não vai pegar e não vai mandar um carro para cada pacote. O que ele vai fazer é o quê? Colocar todo mundo num caminhão único, vai transportar isso, chega lá do outro, ele vai separar todo mundo e dividir cada um para um canto, né? Então seria o equivalente disso. Então, quando eu tenho essa operação de pegar os vários elementos e dividir isso aqui para um único canal, eu tenho um dispositivo que eu chamo de multiplexador. Isso pode acontecer fisicamente, em hardware, como logicamente, né, que seria na forma de software. Nesse caso, como a gente está numa camada mais próxima ainda do software, geralmente isso aqui acontece no software mesmo, não costuma acontecer em hardware. Mas existem até um componente eletrônico que chama multiplexador que ele faz isso. Tem um multiplexador analógico, multiplexador digital, que ele faz esse tipo de coisa. Então, ele pega o mesmo pacote, forma um pacotão e transmite para o outro lado. Aí do outro lado, alguém pega aquele pacotão e separa nos vários canais de comunicação separados. E esses canais existe uma correspondência, tá certo? Então esse primeiro canal é esperado que receba só mensagens que veio por esse canal. Esse segundo canal, espera-se que ele receba mensagens desse segundo canal e assim por diante. Então, isso daqui é um demultiplexador. Então, quando eu tenho um multiplexador de demultiplexador em sequência, eu posso ter um canal no meio único para transmitir várias linhas de comunicações. E na camada de transporte, essas várias linhas são as várias portas. Lembrando que no final você só tem um endereço, né? Pro computador de origem e pro computador de destino. Então tem esse mecanismo para poder fazer isso daí. E isso faz parte da camada de transporte. Bom, falando agora um pouquinho dos protocolos da camada de transporte, o primeiro protocolo que a gente vai falar é o protocolo UDP, ou User Datagram Protocol. A gente já falou isso lá atrás. Ele é o protocolo mais básico que tem, tá certo? Basicamente, o que ele implementa é aquilo que a gente acabou de falar, que é aquela multiplexação e a demultiplexação, com as várias portas. Então, fora isso, ele não tem nenhuma garantia, né? A única verificação que ele faz é de erros no cabeçalho. Se o cabeçalho está ok, ele tem lá uma checagem de erros, mas é só uma checagem bem básica. Na mensagem, ele já não garante que a mensagem tem erro. A ordem que vai chegar aqueles pacotes, se ele for dividido, também não tem nenhum tipo de garantia. Então, esse protocolo, a ideia é que ele assim, você pensa, para que vai servir isso? A gente já falou isso. Algumas aplicações, é interessante que eu tenha esse tipo de característica. Eu não tenho nenhuma garantia, mas eu tenho como vantagem é o seguinte, eu também não tenho nenhuma restrição. Então, o que acontece geralmente é que isso daqui seria o básico da camada de transporte. A ideia é,
Não é que isso seja uma coisa ruim. Na verdade, eu estou delegando para a camada superior, que é a camada de aplicação, ela cuidar dos detalhes da maneira que ela achar melhor. Né? Na verdade, eu estou passando uma responsabilidade para a camada acima. Então, quando alguma aplicação geralmente escolhe usar esse protocolo UDP, alguém que vai desenvolver uma aplicação que vai usar o protocolo UDP, provavelmente ela não está usando o protocolo TCP justamente porque o TCP fornece alguma limitação que impede o funcionamento da aplicação. Então, o que a pessoa que vai construir essa aplicação faz? Ela opta por usar o protocolo UDP e ter que cuidar de alguns detalhes a mais, mas sem as restrições do protocolo TCP. Então, quando você usa o UDP, quer dizer que mais responsabilidade está no protocolo da camada superior, que é a camada de aplicação. Então, mais algumas características aí. Ele é um protocolo fim a fim. Na verdade, todo protocolo da camada de transporte ele ocorre dessa forma, tá certo? Ele também não tem uma conexão prévia. No protocolo TCP existe uma conexão prévia. A gente vai mostrar como é que é isso. Existe um handshake, uma conversa, né? Então, aqui você simplesmente manda o dado e você reza para que ele chegue lá do outro lado, né? E se ele chegar lá, o outro lado vai receber. Agora, se tiver algum problema no meio do caminho, se você não implementou um mecanismo de retransmissão ou nada, essa informação vai ser perdida e não vai chegar nunca, né? Então, não existe essa garantia de que ela vai chegar. Já o TCP tem isso, né? Mas ele não tem nenhuma conexão, então ele não precisa estabelecer uma pré-conexão, tá certo? Ele também não precisa encerrar essa comunicação, né? Então, não é igual, por exemplo, algum tipo de comunicação, você tem que chegar lá e quando você quer encerrar, você tem que mandar um comando específico, alguma coisa. Então, não tem nada disso. E também não tem nenhum tipo de mensagem de controle no protocolo, tá certo? Então, o que acontece? Eu não posso, por exemplo, falar, olha, porque dependendo do protocolo, você às vezes manda uma mensagem e fala assim, olha, é possível aumentar a minha velocidade de transmissão, ou diminuir, ou do tipo, fala assim, não, eu quero suspender essa conexão por um tempo, mas eu vou voltar, ou manter essa conexão ativa por mais tanto tempo, né? Então não existe nada disso no protocolo TCP. Basicamente, é você mandar o pacote e esperar que ele chegue. Se ele não chegar, você não tem muito o que fazer. Então, para você verificar se foi chegou ou não, você que tem que fazer isso. O protocolo TCP, o DP também ele é orientado à mensagem, ou seja, aquela mensagem, ele manda mensagem e acabou. E ele vai procurar fazer sempre o menor esforço, tá certo? Melhor esforço. Então ele manda aquilo lá e não preocupa muito com isso, não. Então essas são as características principais aí do protocolo UDP. Já o protocolo TCP, o Transmission Control Protocol, ele já é um protocolo que ele é mais avançado. Assim, não é que ele é mais avançado, na verdade ele tem uma série de facilidades para quem usa esse protocolo. A primeira é o transporte confiável. Então ele já garante que o dado vai chegar sem erro em ordem. A única coisa que ele não garante é o tempo que o dado vai chegar. Seria como se fosse assim, olha, se você mandar comigo, não importa o que acontecer, seu pacote vai chegar lá bonitinho do outro lado, né? Vamos dizer assim, se você fosse mandar no correio. Só que eu não sei se vai demorar um dia, 10 dias ou 100 dias. Mas que ele vai chegar, ele vai. Tá certo? O protocolo ele é orientado à conexão, então ele existe todo antes do início da comunicação, de mandar realmente a informação, realizada uma conexão, tá certo? O que acontece? E essa conexão ela estabelece alguns parâmetros. Então, ou seja, esse protocolo, às vezes o pessoal fala isso, ele tem uma partida lenta. Então, o que acontece? Ele começa a fazer algumas conversas entre o computador de origem e destino, então ele mais ou menos vê qual que é a capacidade de transmissão do link, porque ele procura não saturar essa capacidade, né? E então existe essa conexão e o que acontece? Essa conexão fica aberta, né? E para você encerrar a conversa, você tem que mandar inclusive um comando para encerrar essa conexão. Ou a outra forma é se ocorrer um timeout. É possível configurar lá. Geralmente o TCP tem um valor padrão, mas dependendo do aplicativo, do sistema operacional, você pode configurar o tempo
que depois, por exemplo, se ele não tiver nenhuma resposta depois de 1 minuto, essa conexão cai. A comunicação basicamente é ponto a ponto, mas é ponto a ponto assim, entre fim a fim. Não existe intermediários na camada de transporte, tá certo? Mas na camada de rede a gente vai ver que basicamente você tem uma série de intermediários. Mas logicamente na camada de transporte ocorre uma comunicação. E essa comunicação é full duplex, ela é bidirecional, é tanto para ir quanto para voltar. A gente vai falar bastante de full duplex lá no final do curso, né? Quando a gente estiver lá nas últimas camadas, lá na camada de física e de ERAS. Mas por enquanto é que a comunicação pode acontecer nos dois sentidos. A gente viu isso, essa comunicação acontecendo nos dois sentidos, quando a gente usou o protocolo TCP com o Telnet lá para acessar um servidor da web. Então, primeiro eu mandei uma requisição e eu obtive uma resposta, ou seja, a comunicação foi do meu computador lá para o servidor lá do IFTM e voltou do servidor para o meu computador. Bom, quando eu vou estabelecer uma conexão TCP, é realizado um que a gente chama de handshake. Handshake, a tradução disso aqui literal, é aperto de mão. Então, se você for pensar, quando, por exemplo, você é apresentado a uma pessoa, que você vai iniciar uma conversa, geralmente é muito comum a gente apertar a mão para cumprimentar essa pessoa. Então, ou seja, a partir desse momento você estabelece essa conversa. No caso do protocolo TCP, ele manda algumas mensagens padrões para poder estabelecer essa conexão. Então, quando eu vou estabelecer uma conexão TCP, ele manda primeiro um comando que é o SYN, do tipo, eu quero conversar. Então, por exemplo, quando eu vou acessar lá um computador e vai fazer uma conexão TCP, por exemplo, para conseguir uma página na web, como aquele exemplo que a gente viu lá atrás, a primeira coisa que ele faz é mandar esse comando SYN para o servidor. Então, esse servidor, se tiver tudo ok, ele vai mandar aqui, ó, sim, que fala assim, olha, eu estou pronto para receber, e você? Né? Aí a gente vai lá e manda um outro comando, que fala, não, eu também estou pronto. Então, aí depois, na sequência, começa a mandar a mensagem, né? Então, esse mecanismo de 3 vias, né? Por isso que tem o three-way, é um mecanismo padrão. E eles perceberam, fizeram uma série de testes que isso aqui em 98% dos casos isso aqui vai dar certo. Então eu consigo ter uma segurança com isso. Por isso que essa conversa inicial em 3 vias, tá certo? Então, isso aqui faz parte da característica do protocolo TCP. No protocolo DP, que é mais simples, isso aqui já não está disponível, né? É um gasto a mais de banda, de dados, mas é um gasto que garante que você tenha a sua mensagem chegando do outro lado corretamente. Bom, e para encerrar a conexão? Da mesma forma, o que acontece? Existe uma série de comandos. Então, quando o remetente quer encerrar a conexão, ele manda um comando que é o fim. Tipo assim, seria, eu quero terminar a conexão. O receptor, ele tem que falar que ele recebeu essa mensagem para confirmar que encerrou essa conexão. Aí ele vai lá e manda um ACK, né, um ACK, tipo, olha, eu recebi seu fim, e ele manda um fim também. Aí, para ele ter certeza que o remetente recebeu esse ACK aqui, ele manda esse fim, e ele tem certeza disso quando ele recebe esse ACK. O ACK vem de acknowledge, seria tipo assim, não, beleza, tá ok, tá tudo ok, né? Então, seria basicamente isso. Então, você percebe que o protocolo TCP ele tem um mecanismo tanto para estabelecer a conexão, quanto para encerrar a conexão aí. Existe um comando, que é o netstat -n aqui, que se você tiver dentro do seu computador no Windows, eu não sei se isso aqui funciona no Linux ou em outros sistemas operacionais, mas ele lista todas as suas conexões TCP, tá certo? Então, olha só, o que acontece?
Ele, na verdade, o que ele monta é uma tabela, né? Primeiro tipo de protocolo, geralmente o TCP, né? Aí tem aqui o endereço local e o endereço externo. Nesse endereço aqui eu tenho o quê? É o endereço IP local, dois pontos, isso aqui é a porta, tá certo? Às vezes uma porta comunica com outra, isso aí depende da comunicação. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho uma conexão do meu endereço com a porta 1065 na 80 lá no, no meu servidor, tá certo? No servidor. Então isso aqui provavelmente é uma página que ele acabou de acessar. E aqui eu tenho o estado, né? Se a conexão tá estabelecida ou se ela, por exemplo, aqui na verdade a conexão está fechando. Provavelmente ele já viu a página, está encerrando a conexão e com isso a gente consegue perceber isso. Então vocês conseguem ver que existem várias conexões aqui entre o computador. E são vários computadores. Do lado de cá, praticamente sempre é o mesmo computador. Essa aqui, 127001, é o computador próprio. Ele deve estar rodando algum programa que, vamos dizer assim, conecta com o próprio computador, né? É, então, o que acontece? Mas aqui seria o meu computador e a conexão remota, que são vários outros computadores. Podem ser sites que ele está acessando. E para cada site acaba que tem uma ou mais conexões, dependendo do caso, né? E assim por diante. Então, se você quiser ver suas conexões TCP, é só você usar esse comando netstat-n. Você vai ficar meio assustado, por exemplo, às vezes você não está acessando nada de internet, só abriu a internet, digitou netstat-n, você vai ver que vão existir várias conexões. Mas existem vários programas que às vezes rodam, que a gente chama de background, ou no plano de fundo, que acabam realizando conexões com a internet. Vou dar um exemplo, um antivírus, né? O antivírus ele fica constantemente conversando com, vamos dizer assim, a empresa fabricante, né? Os computadores da empresa fabricante para obter atualizações e assim por diante. Bom, seguindo aí, né? Falar um pouquinho de como que o protocolo TCP ele garante que a informação chega. Na verdade, o protocolo TCP, o que acontece? Quando ele recebe uma informação que ele tem que transmitir, o que acontece é o seguinte: ele transmite essa informação, do outro lado, o protocolo verifica aquela informação e fala para ela se ela chegou ok. Se ela não chegou, ocorre o que a gente chama de retransmissão, porque não tem jeito. É como se eu falei alguma coisa, igual quando a gente está no telefone. Eu falei, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa no telefone, e a gente sabe que nossa rede celular, principalmente, é muito ruim. Aí, às vezes, o que pode acontecer é o seguinte: na hora o que eu estou falando, às vezes tem um barulho muito grande lá, ou dá um problema na rede de celular, que a mensagem não chega na outra pessoa. O que a gente faz nesse caso, às vezes a pessoa fala, não entendi o que você falou. Aí você fala o quê? Você vai lá e repete o que você falou. Ou seja, você faz uma retransmissão. Então, existem algumas situações que explicam como que pode acontecer essa retransmissão. Essa primeira situação, esse sender seria a pessoa que está enviando a mensagem e o receiver quem está recebendo. Eu peguei a foto do livro em inglês, mas é bem tranquilo de entender isso aqui. Então, ela tem quem está enviando ele tem vários pacotes. Ele tem o pacote 0, o pacote 1 e assim por diante. Então, primeiro ele vai mandar quem? O pacote 0. Esse pacote 0 vai ser transmitido lá pela rede, pela camada de transporte, e vai chegar lá no meu receptor. Aí o que ele vai fazer? O receptor ele vai receber o pacote 0, tá certo? Dentro do cabeçalho TCP, ele tem uma série, ele tem lá alguns bits lá para poder fazer verificação, alguns mecanismos para fazer isso, e ele vai verificar se essa mensagem está correta, se ela chegou sem erros, tem alguns mecanismos para isso, a gente vai ver isso depois. Se chegou tudo ok, ele vai lá e manda um comando que é o acknowledge 0, né, o ACK, ou seja, fala assim, olha, eu recebi ok para quem estava originalmente mandando. Então existe uma ida e uma volta. Quando esse cara recebeu o ACK0, aí ele faz o quê? Ele envia o próximo pacote. Manda o pacote 1, aí recebe, recebi ok. Manda o próximo pacote, recebi ok. E vai nisso daqui. Aqui eu acho que deve estar até errado.
Aqui na verdade o pacote zero seria um próximo pacote, né? Eu tenho que depois verificar essa figura aqui. Mas a ideia é essa: mandou, tem um ACK para confirmar o recebimento. Mandou, tem um ACK para confirmar o recebimento. E assim por diante. Tá certo? Aqui tem uma situação onde eu tenho uma perda. Tá certo? Então, olha só. Então, por exemplo, eu vou lá, eu estou iniciando a transmissão, ele mandou o primeiro pacote para cá. O receptor recebeu corretamente, ele mandou o ACK de volta. Aí ele mandou o pacote 1, mas o pacote 1 perdeu no meio do caminho, tá certo? Teve uma conexão lá, o roteador saturou, alguma coisa assim, e houve uma perda. Então, o que acontece é o seguinte: o, o, o protocolo TCP, ele mais ou menos ele sabe quanto tempo que esse pacote vai e retorna. Então, na verdade, é especificado um timeout, ou seja, se eu não receber uma resposta do ACK dentro de um tempo, o que eu faço? Eu retransmito novamente o pacote 1. Aí, vamos supor que nessa segunda retransmissão deu tudo ok, ele vai lá e vai receber o ACK1. Então, fala assim, olha, agora está tudo ok. Aí eu passo para o próximo pacote e segue normalmente isso daí, tá certo? Então, o mecanismo é, eu mando o pacote, se eu não receber o ACK, eu vou lá e mando de novo. Aqui tem uma outra situação, que é a perda do EC, que seria o recebimento lá do pacote. Então ele vai lá mandar o pacote, aí esse primeiro pacote foi recebido corretamente lá no servidor, né? Ele vai mandar o ACK 0. Aí ele vai mandar o pacote 1, o outro servidor recebeu o ACK 1. Só que o ACK1, quando ele mandou de volta, ele foi perdido. Aconteceu um problema, ele perdeu o pacote. O que vai acontecer? Da mesma forma, vai dar o timeout, né? Aí, o que acontece? Ele vai mandar de novo o pacote 1. Aí, ele vai receber, vai detectar a duplicada, não é problema, e vai mandar o ACK1 de novo, né? Aí, segue normalmente, tá certo? E tem aqui um outro caso que pode acontecer, que seria o timeout prematuro. Se esse valor de timeout for muito pequeno, pode acontecer um caso seguinte. Ó, eu mandei o primeiro pacote, recebeu o ACK. Ele mandou o pacote 1, o que aconteceu? O servidor demorou um pouquinho para receber, mas ele recebeu corretamente e mandou o ACK. Só que, como o timeout ficou muito pequeno, por exemplo, vamos supor, ele ajustou esse timeout para um valor muito pequeno, o que acaba acontecendo é que ele transmite de novo o pacote 1. Aí ele vai receber o ACK, tá certo? Aí ele vai mandar o pacote 0. Aí vem o ACK1, recebeu o ACK1, só que ele não vai fazer nada e continua a transmissão, tá certo? Então, a ideia dessa retransmissão acontece isso. Qual que é a grande sacada do TCP? Esse timeout, ele costuma ser adaptativo, o tempo de espera ele costuma ser adaptativo. Basicamente, ele ajusta esse tempo de espera de acordo com ele fica sempre ajustando de acordo com o tempo que ele recebeu, transmitiu e recebeu o pacote anterior. Então ele vai aumentando e vai diminuindo. Então existe um algoritmo que faz isso, tá certo? Para ele fazer isso. Então é isso que se chama, que seria a retransmissão adaptativa do protocolo TCP. Uma outra característica, né, que o protocolo TCP faz é um controle de fluxo. Porque o que acontece? O protocolo TCP ele não quer saturar a rede, então ele não transmite, por exemplo, a toda velocidade que ele consegue, tá certo? Que ele tem disponível. Na verdade, ele procura sempre deixar uma parte da capacidade de transmissão disponível, porque ele sabe que ele não é o único protocolo que vai acabar transmitindo ali, tá certo? Em cada elemento lá da, do, do, da rede, de cada ponto da rede, né? Tanto lá no transmissor quanto no receptor, existe lá na apostila fala sobre janela, mas eu conheço mais como buffer isso daí. Esse buffer é um espaço memória, tá certo? Por quê? Quando eu recebo, seria mais ou menos isso daí, como se fosse um pátio de recepção, né? Então,
por exemplo, quando você vai receber lá uma série de mercadorias, o que acontece? Você tem às vezes você demora um tempo para processar esse recebimento. Vamos imaginar o seguinte: você tem lá vai carregar um navio ou alguma coisa assim de caminhões de soja que chegam por uma estrada. E esse navio vai lá para a China. Então, lá no porto, geralmente você tem um pátio, tá certo? E esse pátio, vamos supor, ele tem uma capacidade para, por exemplo, 200 caminhões. Então, esses 200 caminhões, eles ficam parados ali esperando, né? Aí eles ficam esperando o quê? Vinha, por exemplo, a ser a vez dele para poder pegar um maquinário específico, talvez um guindaste para já pegar o container e colocar no navio, ou então ele descarregar aquele caminhão ali num silo para poder esse silo é, é, transmitir isso aí por uma correia, alguma coisa para o navio, para poder despachar isso. O buffer é mais ou menos a mesma coisa, só que para dados, para memória. Então, o que acontece? Em cada operação, por exemplo, se eu tenho lá no receptor, lá, principalmente no receptor, eu vou ter uma quantidade de memória. Então, olha, eu consigo receber, por exemplo, 1000 bytes de informação ali. E o que acontece? Eu recebi essa informação, antes de ser processada, ela vai para a memória. Né? E esse tamanho é finito e fixo, geralmente. Né? Então, toda vez que eu recebo um dado, ele é armazenado nesse buffer lá. Então, o que acontece? E ele fica lá até ser processado, tá certo? E quando eu tenho uma comunicação, toda vez que ele recebe o pacote no protocolo TCP, ele fala assim, ó, olha, agora eu só tenho disponível tantos bytes no buffer. É mais ou menos o seguinte, é como se alguém tivesse lá um caminhoneiro, antes o transportador, antes de mandar o caminhão, ele tivesse ligado perguntando como é que está o pátio aí, está muito cheio? Porque se o pátio estiver cheio, ele não manda o caminhão, é preferível deixar o caminhão aqui para poder evitar de saturar o pátio lá. Então, o que acontece? Vamos imaginar que eu tenho um buffer com 1000 posições. Mandei um pacote e eu gastei 200 posições. Quando eu fiz essa transmissão, o protocolo já pega e retorna para ele, olha, eu tenho só 800 posições disponíveis, tá certo? E caso esse tamanho seja zero, ele suspende imediatamente a comunicação. Por quê? Porque se o tamanho tiver zero, lá não tem capacidade de processar. Então, se eu mandar aquilo ali, na verdade esse pacote vai ser perdido, né? É como se eu tivesse com um caminhão lá na rua, onde ele poderia ser assaltado, acontecer qualquer coisa, ou na verdade não tem nenhum, na rua ele não poderia nem estar parado, porque senão ele ia tomar uma multa, alguma coisa assim. Então, no momento que esse buffer enche, essa janela enche, né, eu vou transmitindo, né, então, transmiti 200 bytes, sobrou 800, transmiti mais 200, sobrou 600, aí eu transmiti mais 400, sobrou 200, transmiti 200, não sobrou nada, o transmissor para de transmitir. Então, o protocolo TCP, ele faz isso. E o que acontece? Além disso, então esse é o controle de fluxo. Além disso, existe o controle de congestionamento, que é basear o fluxo na informação dos pacotes entregues, né? Então, como é que funciona? Isso é um algoritmo, tá certo? Isso é um programa que já está pronto, já está lá no protocolo TCP, mas a ideia dele é bem simples. Ele tenta enviar um pacote. Se o pacote chegou corretamente, o que acontece? Ele fala assim, olha, deu tudo certo, né? Não teve problema. O que ele faz? Ele passa a enviar um pacote com o dobro de informação na próxima transmissão. Você percebe que com isso ele está aumentando a taxa de transmissão? Então, ele consegue, ou seja, ele está tentando chegar num ponto onde o receptor consegue, vamos dizer assim, transmitir bem, né? Transmitir numa velocidade boa, mas sem saturar completamente. Então, se deu tudo certo, ele dobra a velocidade de transmissão. Caso contrário, ele envia metade. Por quê? Porque quer dizer que ele está transmitindo muito mais rápido do que o receptor lá consegue processar. Tá certo? Então, a ideia é bem simples. Ele vai tentar transmitir um pacote, definir um tamanho padrão do pacote, ou seja, tem uma capacidade
do transmissor do receptor. Pode ser que o transmissor, por exemplo, tenha uma capacidade de mandar lá, sei lá, 1000 bytes por segundo, mas o receptor só tem uma capacidade de processar 500. Então, em vez dele mandar os 1000, o que ele faz? Ele começa mandando até pouco, manda 100. O receptor, como ele tem 500, deu tudo certo, recebeu, ok. E isso está associado com aquele buffer lá, aquela janelinha lá. Então, ele recebeu essa capacidade. O que ele faz? Deu tudo certo. Na próxima transmissão, ele vai mandar 200. Então, o que acontece? Como ele já processou aquele 100, vai dar ok de novo. Na próxima, ele vai mandar 400. Como a capacidade dele é 500, já vai dar ok. Na próxima, por exemplo, ele vai mandar 800. Só que 800 já estourou a capacidade dele. Então, ele vai processar 500 e sobrou 300. Aí, o que vai acontecer? Ele vai passar a mandar de novo 400, metade, né? Que ele deu um problema e estourou ali um pouco do buffer. Então, o que acontece? Aí ele passa a enviar no próximo pacote, em vez de 800, ele vai mandar 400. Então, ele consegue automaticamente ajustar numa velocidade próxima que seria compatível com os dois, usando esse algoritmo bem simples, tá certo? E associado a isso, no caso do protocolo TCP, ele usa também a questão da metade do buffer, metade da janela do buffer do receptor. Quando ele chega mais ou menos na metade desse buffer, ele já começa a diminuir bastante. Em alguns casos, dependendo da implementação, ele chega a parar, né? Quando chega no total, aí que é certeza que ele para. Mas dependendo do protocolo, para evitar o congestionamento, também é feito isso um pouco antes, da metade da janela do buffer. Bom, então aqui eu tenho uma comparação entre os dois protocolos, né? O protocolo TCP e o DP, bem rápida, né? Onde o protocolo TCP a gente tem garantias que o dado vai chegar corretamente, o DP não tem nenhuma garantia. O TCP existe uma conexão, então eu estabeleço uma conexão, mando a informação e encerro essa conexão. No DP não existe isso, eu simplesmente mando o dado e pronto. Só que aí o que acontece? No protocolo TCP você tem um cabeçalho grande, de 20 bytes, já no DP um cabeçalho curto, que são informações extras que eu mando, né? Além da informação efetiva, né? E no protocolo TCP você tem reserva de recursos, então você verifica, você tenta manter a estabilidade da rede. No DP não existe isso, tá certo? Então você simplesmente manda no reserva e é aquele negócio. Eu até brinco que você reza para chegar, né? Boa parte dos pacotes DP ainda chegam, tá certo? Existem várias aplicações baseadas nesse protocolo. Bom, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e até a semana que vem.